alimentos e nutrientes. Vamos observar esses diferentes pratos aqui. Olha só. Neste prato temos feijão, arroz, purê, carne, frutos e verduras, e legumes, e outros mais. Nesse aqui temos uma macarronada. Aqui ó, temos um prato de salada, uma salada de frutas. Aqui temos vários salgados, como coxinhas, por exemplo. E temos aqui ó, vários tipos de carne. Aí eu quero perguntar para você, qual prato mais lhe agrada? Qual o mais saudável? Qual é o menos saudável? Por que nos alimentamos? Então, essas perguntas, essas questões terão resposta ao longo das nossas próximas aulas. Importância dos alimentos. O que torna os alimentos tão importantes para os seres humanos? Dois motivos aparecem aqui. Um deles é: eles são fontes de energia. O ser humano precisa correr, falar, respirar, manter a temperatura corporal ou realizar qualquer outra atividade, e para isso ele necessita de energia. E qual a fonte dessa energia? Os alimentos. Também o ser humano precisa de substâncias para compor o seu corpo. Por exemplo, os ossos, os músculos, a pele, o cabelo. Para que o cabelo cresça, para que a pele recupere as lesões, os machucados, os cortes, para os seus ossos crescerem, o seu corpo crescerem, há uma necessidade de substâncias, de materiais. E essas substâncias vêm dos alimentos. Então, os alimentos fornecem energia e também fornecem substâncias necessárias ao nosso corpo. Mas como um alimento é produzido? Como a energia chega até os alimentos? Olha só, existe um processo chamado fotossíntese. Foto significa luz, síntese significa produção, produzir, fazer. Então, olha só, fotossíntese é a produção ou síntese de alimentos na presença da luz. Então, vamos lá. Sabemos que as plantas absorvem gás carbônico, aqui ó, CO2, e absorvem água, H2O. Gás carbônico ela retira do ambiente, do ar. A água ela retira do solo, através das raízes. O gás carbônico entra no corpo dela através das folhas, por pequenas aberturas chamadas estômatos existentes nas folhas. Com esses dois materiais, juntamente com a luz, ela vai produzir o alimento dela. Olha só, o Sol é uma estrela. Uma estrela possui luz própria. É um astro luminoso. A nossa estrela é o Sol. O Sol envia sua energia luminosa, tá certo? Para o nosso planeta Terra. E quem é que consegue aproveitar essa energia vinda do Sol? As plantas. Então, olha só o que as plantas fazem. Ela pega o gás carbônico do ar, a água do solo, absorve a energia solar e com esses dois materiais ela vai produzir o alimento. E além disso, outras substâncias como gás, o gás oxigênio. Gente, a planta ela é capaz de produzir o próprio alimento, como vimos aqui. Com gás carbônico, água e luz, ela consegue produzir uma substância chamada glicose. Essa glicose aqui corresponde ao alimento dela. Parte da glicose ela vai utilizar. Outra parte ela vai armazenar. Armazenar nas raízes, nos frutos, no caule ou outra parte. Tá certo? Então a planta produz o seu alimento, parte ela usa, parte ela armazena. Ela também libera gás oxigênio, tá certo? O gás oxigênio ela libera para o ambiente.
Então, dessa forma, a energia solar, através da fotossíntese, é transformada em energia química. Tá certo? Tem outro tipo de energia chamada energia química. E essa energia química fica armazenada onde? Na molécula de glicose. Para adiantar, animais como bois e seres humanos se alimentam de plantas. Quando o homem se alimenta de uma planta ou parte dela, pode ser um fruto, uma raiz, um caule, uma folha, na verdade ele está consumindo o quê? Ele está consumindo o alimento que a planta conseguiu produzir por conta própria. Por isso que a planta produz o próprio alimento. Seres humanos não. Então, o que é que o ser humano faz? Se alimenta do alimento produzido pelas plantas. Quando o homem ingere parte de uma planta, ou uma planta por inteiro, né, se for uma planta pequena, lógico, então, na verdade, ele está ingerindo ali o alimento produzido pela planta. E esse alimento é rico em energia e substâncias, porque a planta vai transformar a glicose em várias outras substâncias. Ah, professor, mas eu não como nada que venha de plantas. Impossível, né? Mas digamos que fosse possível. Se você se alimenta de carne, então você está se alimentando de algo também que a planta produziu. Porque o boi se alimenta da planta, por exemplo. Então, ao se alimentar da planta, ele está comendo energia e substâncias produzidas pela planta. E quando você se alimenta dele, no caso aqui da carne do boi, então você está comendo essa energia, você está ingerindo essa energia e essas substâncias. Tá certo? Então é dessa forma que os alimentos chegam até o nosso corpo, por meio das cadeias alimentares. Mas quem produz aí, ó, quem consegue transformar a energia solar em energia química são as plantas. E também as algas e algumas bactérias, tá certo? Mas aqui vamos tratar apenas das plantas. São elas, tá certo, que realizam essa produção de alimentos. Os alimentos são produzidos inicialmente pelas plantas. Se diz que as plantas fazem parte da base, né? Ou seja, a base sustenta, né? Então são base das cadeias alimentares, como já vimos em outros anos anteriores, ok? Os alimentos contêm nutrientes. E para que servem esses nutrientes presentes nos alimentos? Bem, servem para reparo de machucados, ou seja, quando você leva um corte, um arranhão, sofre uma lesão no seu corpo, perde parte do seu corpo, essa parte precisa passar por alguns reparos, serem recuperados. Então, isso acontece por quê? Porque você perdeu partes da sua pele, do seu músculo, do seu corpo. E essas partes precisam serem reparadas, substituídas, cicatrizadas. E você precisa de material, de substâncias para isso. Então, ó, os nutrientes presentes nos alimentos servem para isso. Também os nutrientes presentes nos alimentos servem para constituir os ossos, a pele, os músculos e o sangue. Uma criança que está em fase de crescimento, a pele dela está crescendo, os ossos dela estão crescendo, os músculos e o sangue, né? A quantidade de sangue está aumentando. Então, isso exige uma demanda, né? Uma quantidade de nutrientes. E onde existem esses nutrientes? Nos alimentos. Então, ó, os alimentos contêm nutrientes que servem para reparos de machucados e crescimento, por exemplo. Os alimentos contêm nutrientes que regulam o funcionamento do corpo. Isso mesmo que você entendeu. Para o seu corpo funcionar bem, perfeitamente, os nutrientes são importantíssimos. Sem eles, o seu corpo não vai funcionar bem. Vai apresentar problemas, desenvolver doenças, por exemplo. Olha só, aqui eu tenho dois alimentos, limão e laranja. Outros alimentos também possuem, mas esses dois alimentos são bem conhecidos como alimentos que possuem uma grande quantidade de vitamina C. Vitamina C é um nutriente encontrado aqui nesses alimentos e outros alimentos. O que é que acontece se uma pessoa não ingerir vitamina C?
Olha o que diz aqui, ó. A falta de vitamina C pode desenvolver uma doença chamada escorbuto. Escorbuto, treina aí essa palavra, escorbuto, caracterizada por fraqueza, palidez, dores nas articulações e sangramentos nas gengivas e no nariz. Isso mesmo, fraqueza, se uma pessoa está com fraqueza, palidez ou qualquer outro sintoma desses aqui, significa que o corpo dela não está funcionando bem, alguma coisa está errada. E por que não está funcionando bem? O que é que tem de errado aí no corpo dessa pessoa? O que é que essa pessoa está fazendo aí de errado que não está contribuindo para o bom funcionamento do corpo dela? Bem, ela não está ingerindo vitamina C, tá certo? Então, a falta de vitamina C no corpo de uma pessoa causa esses problemas, ou seja, o corpo simplesmente não vai funcionar bem, vai apresentar problemas. Então, observe que além do reparo de machucados e crescimentos, os nutrientes presentes nos alimentos servem também para fazer o corpo funcionar adequadamente, tá certo? Nutrientes e suas funções. O que são nutrientes ou o que é um nutriente? Diz aqui, ó, nutriente é toda substância presente na alimentação ou nos alimentos. Exemplo, carboidrato. Ele está presente nos alimentos? Sim, um pão é rico em carboidrato. Então, carboidrato é um nutriente. As carnes são ricas em proteínas, são alimentos ricos em proteínas. Então, proteínas são nutrientes presentes no alimento. Então, proteínas é um nutriente. Sais minerais, vitaminas e lipídios, né, gorduras, óleos, todos são nutrientes. Por quê? Porque são encontrados na alimentação ou nos alimentos. E que o organismo pode utilizar. Sim, esses nutrientes são utilizados pelo organismo. Tá certo? Para quê, professor? Eu não já falei? Para crescer, para fazer reparos e também para regular as atividades do organismo. Os nutrientes são agrupados em 3 grupos. Tem aqueles nutrientes com função energética, tem aqueles com função plástica e tem aqueles com função reguladora. Plástica ou construtora, tá certo? A mesma se refere ao mesmo grupo de nutrientes. Esses grupos de acordo com a função, são formados de acordo com a função do nutriente. Por exemplo, o carboidrato é rico em energia. Os carboidratos, né, porque são vários carboidratos, são ricos em energia. Então, eles são nutrientes energéticos, porque são ricos em energia. A glicose, que a gente viu lá, produzido pela planta, ela armazena energia. Então, ela é um nutriente energético, porque fornece energia. Os óleos e as gorduras também nos fornecem energia, tá certo? Então, quando o nutriente fornece energia para o corpo, para nossas células, então ali aquele nutriente tem função energética. Plástica ou construtora, tá certo? Você sabe que uma pessoa pode fazer uma plástica no nariz, né? Pode sofrer uma lesão no corpo e precisar fazer ali uma plástica, né? Para corrigir, para construir ou constituir novamente aquilo ali que foi deformado. Existem nutrientes que fazem esse trabalho, por exemplo, as proteínas, tá certo? Então, as proteínas, elas compõem o nosso corpo. Elas formam os nossos músculos, por exemplo, a nossa pele. Então, o que é que acontece? Tem função plástica, tá certo? As proteínas têm uma função plástica, porque elas fazem a plástica no nosso corpo, né? no nosso organismo. Elas constituem, elas constroem as partes no nosso corpo. Mas são apenas as proteínas que fazem isso? Não. Os sais minerais também participam da construção do nosso corpo. Eles participam, por exemplo, da formação dos ossos, como é o caso de um sal ou de um mineral chamado cálcio, tá certo? Tem o ferro, outras e outras substâncias têm a função plástica, tá certo? Também tem os nutrientes que realizam a função reguladora, ou seja, que regula,
que faz o corpo exercer suas atividades adequadamente, como é o exemplo lá da vitamina C. A falta de vitamina C causa ali um monte de problema no organismo, impede dele funcionar adequadamente, tá certo? Os vários tipos de nutrientes. Nos alimentos podem ser encontrados os seguintes nutrientes: proteínas, carboidratos, lipídios, minerais e vitaminas. Todos os alimentos possuem esses nutrientes. Alguns alimentos possuem determinados nutrientes em maior ou menor quantidade, como por exemplo o pão. O pão apresenta todos os nutrientes, mas ele se destaca na quantidade de carboidrato. Ele é possuidor de uma grande quantidade de carboidrato. Na nossa alimentação, todos os nutrientes são importantes, mas não devemos ou não devem faltar nem estar presente em excesso em nossa alimentação. Ou seja, na nossa alimentação não pode faltar nenhum desses 5 nutrientes, mas também a gente não pode exagerar na ingestão de determinado nutriente, por exemplo, os lipídios, representados pelas gorduras e os óleos. Então a gente não pode ingerir em grande quantidade, tá certo? Seria prejudicial, mas também se não ingerirmos eles, também é prejudicial, tá certo? Então, não podemos ingerir determinado nutriente em grande quantidade, mas também não devemos deixar de ingeri-los, tá certo? De nos alimentar, de consumir alimentos ricos em todos eles. Então, a nossa alimentação tem que ser balanceada, tem que ser bem apropriada, tá certo? Uma alimentação adequada vai ter presente ali os alimentos que possuem todos esses nutrientes, tá certo? Bastante variada.